parte de nós. Ser firme e lutar faz parte de nós. Chorar e sorrir está dentro em nós. Um motivo de caminhar e vencer está dentro em nós. Um motivo de caminhar e vencer parte de nós. Hoje muita gente tem falado sobre legado, sobre aquilo que podemos deixar para as futuras gerações. Ao olharmos para a história da Igreja Católica no Brasil, reconhecemos alguns personagens muito importantes, que não impactaram apenas somente as suas realidades locais, mas todo o país. Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, é um desses homens que marcaram a história com muito sangue, suor e lágrimas no seguimento de Cristo e na evangelização, feita de forma ousada e fecunda. O legado de Monsenhor Jonas ultrapassa os muros da Chácara de Santa Cruz, sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista, onde ele morava. Diversas novas comunidades encontraram no Monsenhor um abrigo, um incentivador, um pai, um profeta. Dentre elas está a Aliança de Misericórdia. Nossos fundadores relatam no livro Um Sonho de Deus, que conta a história do movimento, que o Monsenhor Jonas foi um verdadeiro profeta para aquilo que eles pensavam e buscavam no coração de Deus. Em toda a sua vida, o Mister Pentecostes, como ficou conhecido na renovação carismática, da qual foi pioneiro também, nos ensinou que não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Nascido em 1936 no interior de São Paulo, Monsenhor Jonas Abib entregou sua vida ao serviço de Deus e ao anúncio da palavra, impactando inúmeras pessoas ao redor do mundo. Além da Canção Nova, ele profetizou o surgimento de muitas outras comunidades carismáticas no Brasil. De modo especial, foi Monsenhor Jonas quem encorajou a fundação do movimento Aliança de Misericórdia. No ano de 1996, em setembro, eu levei o Padre Antonello e a gente teve um encontro com o Padre Jonas. E nesse encontro, o Padre Jonas foi muito decidido, assim, muito, né? Eu nunca vi um profeta com tanta garra. E ele dizendo para o Padre Antonello: o que Deus escreveu no teu coração vai se tornar realidade, porque é vontade dele, né? O carisma que você tem é um carisma dado por Deus. E ele falava isso com uma autoridade tão forte, né? Eu estava presente nesse encontro com o Padre Jonas, e o Padre Jonas, profeticamente, né? Ele que é um grande profeta, ele profetizou naquele dia. O Padre Antonello estava com outros planos, assim, né? A gente estava vendo outras situações, e o Padre Jonas disse: naquela época o Padre Antonello queria que a comunidade chamasse Imaculada do Espírito Santo. E o Padre Jonas disse: essa comunidade Imaculada do Espírito Santo é vontade de Deus. E não parou por aí. Anos mais tarde, o então Padre Jonas reafirmou o carisma daquela nova comunidade que estava nascendo. E quando eles encontram com o Padre Jonas, já aqui no ano de 2000, ele e o Padre Henrique, o Padre Jonas, de novo, né, de uma forma muito profética, ele fala: eu vejo que esta é uma obra de Deus, não duvidem. Carisma e pobres são os elementos que eu já tinha percebido no coração do Padre Antonello ano atrás. Foi nesse encontro que nós tivemos com ele, onde o Padre Jonas profeticamente disse a ele, né: agora chegou o momento de realizar essa obra. Vejo vocês como o coração do corpo de Cristo. Era mesmo a festa do Sagrado Coração. O coração é um órgão pequeno, assim como pequeno é o seu nascimento.
O coração recebe todo o sangue venoso, poluído, e o devolve purificado ao corpo, como sangue arterial. Assim vocês não temam. Receberão rios de miséria, sofrimento, pobreza, pecado, e devolverão rios de misericórdia, graça, cura e conversão. Monsenhor Jonas participou ativamente da criação de inúmeros projetos e iniciativas voltadas para a formação de casais, jovens e crianças em todo o Brasil. Por isso, muitas lideranças sempre recorreram a ele para pedir orações e direcionamento. Uma coisa que os padres fizeram muito antes, do ano de 2000, foi procurar pessoas que pudessem orientar aquilo, Dom Gil, outros bispos, outras pessoas com dons de oração. Mas sem dúvida o Padre Jonas, ele é uma figura, é um profeta que sempre foi muito admirado. Então, escutar isso de um profeta, de uma pessoa tão sábia como foi o Padre Jonas, como é o Padre Jonas ainda, foi muito forte. O livro Um Sonho de Deus conta um pouco da história da Aliança de Misericórdia desde seus primeiros anos de fundação. Ele está repleto de testemunhos de pessoas que desde o princípio foram chamadas por Deus a fazer parte do movimento, obra que também registra carinhosamente as palavras ditas naquela época por Monsenhor Jonas Habib. Agora eu vejo que esta obra crescerá tão rapidamente porque nunca como hoje o mundo clama pela misericórdia de Deus, que vocês não terão nem tempo de formar os seus filhos. Não se assustem, não se agitem, porque terão duas tentações, uma de bloquear o crescimento para não perder o controle da obra, outro de angustiar-se por não conseguir acompanhar tudo. Não façam nenhuma vez a outra coisa. O Espírito Santo formará os seus filhos. Permaneçam serenos. Nunca descuidem da oração e Deus os sustentará. O Padre Jonas conheço desde a minha infância, porque minha família já acompanhava muito os encontros através da televisão, as pregações. Então, a minha mãe, de modo particular, sempre gostou muito do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas depois, e sempre o viu como um profeta. E depois, à medida em que eu fui crescendo, fui também tomando conhecimento, de fato eu fui reconhecendo isso, esse chamado profético para o Brasil, na pessoa do Padre Jonas. E então, assim, trago também no meu coração retiros que eu pude participar aqui na Canção Nova, pregações que eu pude ouvir e, sobretudo, o testemunho de vida dele, que, ao meu ver, é um testemunho de uma fé ousada, uma fé que move montanhas. A Canção Nova, ela foi sempre uma comunidade irmã, amiga, mãe, porque ela é muito mais velha que a gente, nos orientando e, sobretudo, abrindo as portas para que a comunidade Aliança de Misericórdia pudesse ser conhecida, Então a gente deve muito ao Padre Jonas por esse carinho, A própria Festa das Tendas que a gente realiza, o programa, Então a Canção Nova ajudou a Aliança a ser conhecida. Então ela tem um papel maravilhoso junto da gente. E eu acredito que os primeiros companheiros dos padres e essa nova era agora que está chegando, a gente tem uma admiração muito grande pela Canção Nova, sobretudo pelo Padre Jonas. O legado de Monsenhor Jonas Habib perdura mesmo após seu falecimento, em dezembro de 2022. Seu exemplo de vida, seu dom profético e seus ensinamentos marcaram a vida da Igreja no Brasil, influenciando gerações e promovendo uma renovação espiritual. Eu vejo que o Padre Jonas, ele foi esse homem que abriu o mar, Abriu as fronteiras, abriu os corações para explodir esse carisma das novas comunidades, Porque a paixão, o ardor que ele tinha contagiava, Eu lembro que quando eu vi o Padre Jonas pela primeira vez, eu falei, meu Deus, que homem é esse, gente? Aquele sorriso, a forma como ele orava e a intimidade dele com Deus.
suscitava isso, né? Esse desejo de comunidades, de vida, de evangelização, de um novo ardor missionário. Então o Padre Jonas deixa um grande legado, né? Eu acho que ele deixa isso dentro de nós, né? Vale a pena, vale a pena. Na semana em que ele passou dessa vida para a casa do Pai, viveu a sua Páscoa, eu estava acompanhando um bispo lá da diocese de Łódź, na Polônia, que veio conhecer a Aliança de Misericórdia, e pude vir trazer esse bispo para conhecer o Santuário de Aparecida, e vim aqui na Canção Nova, estive presente na missa, na última celebração da Santa Missa de corpo presente do Padre Jonas, e pude ali fazer a minha despedida, tocar ali naquele caixão e orar e pedir a intercessão desse grande homem, desse grande santo. Aguenta firme, meu filho. Esta é a frase icônica do Monsenhor Jonas e nos fala não só de um ensinamento dele, mas de algo que viveu todos os dias aguentando firme, trilhando um caminho que muitos seguiram depois. Monsenhor Jonas é para nós, da Aliança de Misericórdia, um modelo de quem nunca teve medo de colocar a sua total confiança e o amor nesse Deus que é infinitamente misericordioso e só quer o nosso bem. Monsenhor Jonas era um homem de grande humildade, sempre disposto a ajudar os mais necessitados e a acolher a todos com amor. Ele era um exemplo vivo de como a fé pode superar obstáculos e transformar vidas. Sua história inspirou muitos a seguirem o caminho da santidade. Padre Jonas, ele é fundador da comunidade Canção Nova. Nós nascemos em 1978 e eu creio que o Padre Jonas nunca esperou ser pai de nenhuma comunidade, até mesmo da Canção Nova. Ele teve muita dificuldade de acolher no seu coração essa escolha de Deus para um carisma específico na igreja. Então, foi todo um processo dentro dele, dentro da palavra de Deus, da escuta, daquilo que a própria igreja, através do nosso bispo local, ele foi assim, recebendo uma direção espiritual, ao ponto dele dizer, não, como Abraão, o Senhor me dá uma geração de filhos. Rafael Brito faz parte do movimento Aliança de Misericórdia e teve uma experiência marcante ao lado de Monsenhor Jonas. Testemunho que ele mesmo narra, cheio de alegria no coração. Eu conheci o Padre Jonas já no início assim, da minha caminhada na igreja. E ele sempre foi uma inspiração para mim, junto com o Padre Léo. O Padre Léo como pregador, o Padre Jonas como profeta, como homem dos carismas e tudo mais. A vida andou, eu entrei depois para a comunidade e a vida continuou. Bom, quando foi o ano passado, em 2022, eu fui organizar um evento na Canção Nova, que era o Secreto, minha conferência de adoração que acontece todo ano. E nesse período eu senti que eu precisava de rezar um pouco mais, voltado também pedindo a Deus a graça do batismo no Espírito Santo que ele tinha dado ao Padre Jonas, pelo fato também de fazer um evento na Canção Nova. E eu escrevi 3 livros sobre os anjos, né? O Mistério do Anjo da Guarda, O Segredo dos Anjos e um último livro que o Padre Jonas pediu para que eu pudesse escrever, que depois eu vou contar melhor. Nesse período desse ano de 2022, quando foi em junho, eu recebi uma mensagem do Padre Jonas. Na verdade, de um amigo meu, de um missionário, dizendo, olha Rafael, o Padre Jonas está lendo os teus livros e eu quero que você saiba disso. Eu fiquei muito assustado e muito emocionado ao mesmo tempo. E aí, ali começou um caminho da providência de Deus, de um relacionamento indireto que depois se tornou um relacionamento mais próximo com o padre. Além de acompanhar Monsenhor Jonas durante boa parte da infância, através dos meios de comunicação, Rafael finalmente teve a graça de encontrá-lo pessoalmente. A primeira vez que eu encontrei com o Padre Jonas, o Padre Jonas, eu estava pregando no acampamento Quem Como Deus, de 2022,
Quando terminou a pregação, o Pedro veio correndo e disse, olha, o Padre Jonas assistiu a sua pregação e mandou vir buscar você porque ele quer te conhecer pessoalmente. E aí foi maravilhoso, porque ele não poderia naquele momento receber muitas pessoas. Fazia muito tempo que o Padre Jonas não acolhia pessoas de fora na casa dele, mas aquilo foi algo extraordinário, foi um encontro mesmo de Deus. E ali eu descobri que o Padre Jonas ele acompanhava as minhas pregações dos acampamentos que fazia na Canção Nova. E depois também dessa questão do livro, foi algo muito profundo, porque ele leu os 2 livros com toda a dificuldade que o câncer estava já proporcionando para ele nos olhos. A secretária dele me disse algo muito importante. Ela disse assim, olha, Rafael, o Padre Jonas ele lia parágrafo por parágrafo, todos os dias, pausadamente. Então, assim, os últimos meses da vida do padre foi debruçado lendo os meus livros. Como o nosso cardeal que fez a apresentação do seu livro, eu digo a mesma coisa. Você traz coisas tão altas, tão de Deus, com uma linguagem tão simples, de maneira que todas as pessoas possam entender. Obrigado por isso. Eu sei que muitas pessoas serão atingidas e saberão aquilo que é a verdade a respeito dos anjos. Convidado para visitar Monsenhor Jonas em sua própria casa, o coração do jovem estava repleto de alegria e de expectativa. Quando eu cheguei na casa dele, por causa das questões do Covid e tudo mais, normalmente você fica na entrada da porta da casa, ele uns 3 metros, então a ideia era de conversar com ele assim. Aí ele saiu do quarto, ele chegou na porta, ele fez assim, ô meu filho, queria te dar um abraço, mas eu não posso, porque eu estou com esse problema do câncer. E ele disse, entre. Eu e o Pedro olhamos um pro outro assim, como assim entra, né? Não é normal, o padre não pode acolher a gente assim. Porém, a gente sentou, fiquei 40 minutos com ele ali, e foi muito forte esse momento com o padre. Um encontro que transformou para sempre a vida de Rafael. Hoje, ele tem Monsenhor Jonas Habib como grande referência em sua missão de evangelizar. O padre começou a contar para mim uma história da vida dele. Ele começou a dizer, olha, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 39. Ele falou, olha, com 39 anos eu comecei a Canção Nova. E ele começou a dizer, olha, Rafael, eu sou salesiano, mas o Senhor me chamou para começar essa obra. Na época eu era o patinho feio entre a realidade da igreja, que as pessoas não entendiam essa realidade nova da Canção Nova. Fui acusado de muitas coisas. E ele foi contando a história dele, de como ele começou a Canção Nova. E em um determinado momento ele disse assim, olha, eu fiz muitas coisas que eu sou humano, erradas. Mas aquilo que é de Deus está aí, ó. A Canção Nova é de Deus, né? O Senhor me pediu, eu dei o passo e a obra é dele. O meu legado é a Canção Nova. Eu, sem dúvida alguma, hoje eu digo, o Padre Jonas gerou muitas comunidades. E o bom é que os fundadores dessas novas comunidades, aqui no Brasil, eles são os primeiros a testemunhar, a dizer espontâneo, né? Bastou um velório do Padre Jonas para muitos virem e outros virem depois e dizer o Padre Jonas foi responsável pela fundação da minha comunidade. Monsenhor Jonas Habib será sempre lembrado como um homem de Deus, um pregador fervoroso e um líder carismático. Seu compromisso com a evangelização e seu amor pela igreja continuam a impactar vidas, alimentando a esperança e a fé daqueles que o conhecem e dos que descobrem o seu legado. Padre Jonas é esse homem simples, né, que hoje já está na eternidade, mas que é corresponsável por muitos carismas na igreja. O maior legado que o Padre Jonas deixou para a igreja, né, foi a paternidade espiritual dele. No velório do Padre Jonas, ali no caixão dele, ali colocando a mão rezando, eu olhei tantos carismas que passaram em volta daquele caixão. Ele foi um homem que foi levantado no Brasil, num tempo muito difícil que nós vivemos, e a vida do Padre Jonas hoje é uma resposta para nós que estamos precisando de uma igreja batizada no Espírito Santo, de pessoas comprometidas com o reino. Então o maior legado do Padre Jonas é essa paternidade espiritual que ele tem, não só com as novas comunidades, mas também com homens e mulheres
dessa cultura de Pentecostes. O legado do Padre Jonas é esse homem espiritual, que quando nós lembramos dele, nós lembramos da sua intimidade com Deus e ao mesmo tempo que se derramou pela força do Espírito Santo para tantas pessoas e para tantas nações. É o Espírito Santo agindo através do Padre Jonas. Monsenhor Jonas, ele muitas vezes veio pregar retiros para nós. Ele esteve presente em um dos anos, dos primeiros vínculos, compromissos da comunidade que a gente fez no Ibirapuera. Ele sempre acolheu com muito carinho os missionários da comunidade e todos os membros da Canção Nova, né? Então, a aliança, ela tem esse sentimento também filial ao Padre Jonas. O Padre Jonas, ele, como profeta de Deus, ele entregou essa palavra e que veio do céu. Então, em nome da comunidade, eu quero agradecer ao Carisma Canção Nova por continuar também sendo celeiro de novas vocações para a igreja. Olha, ao falar de Monsenhor Jonas Habib é algo que sempre aquece os nossos corações. Ele foi um grande profeta dos nossos tempos e, sem dúvidas, o responsável pela conversão de milhares de brasileiros. Nós aqui, na Aliança de Misericórdia, fomos alcançados pelo sim e ousadia desse profeta. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse Parte de Nós. Agora, que tal curtir, comentar, se inscrever em nosso canal para que assim essa novidade chegue para muita gente. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, da família, da empresa e vamos levar o anúncio de Pentecostes para muitas pessoas. Que Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.